Gostaria de começar falando com os presentes sobre o problema que geralmente nós, que às vezes não estamos tão envolvidos com a questão do servidor por uma série de motivos, acabamos esquecendo. Tem se falado muito, e eu trouxe aqui uma publicação do jornal Extra de ontem, não é? Um texto que foi colocado inclusive nas redes sociais com o título Prefeitura de Cabo Frio afirma que vai regularizar salários, onde o nosso prefeito, Marcos da Rocha Mendes, fala sobre a regularização dos pagamentos a partir da metade desse mês, mas acredito e espero eu que por esquecimento não se falou do salário referente ao mês de dezembro, que precisa ser pago até amanhã, quinto dia útil. Não se falou dos meses atrasados, outubro, novembro, dezembro e em alguns casos inclusive setembro. É preciso lembrar, senhor presidente, que independente da situação financeira do município, sabendo todos nós do momento difícil que a cidade atravessa, sabendo todos nós da dificuldade da transição de governo, que foi um fato, a forma como o governo foi encontrado, o estado das secretarias e principalmente das contas públicas, do que falaremos daqui a pouco, não podemos olvidar, ou seja, não podemos esquecer que há um compromisso legal com o pagamento no quinto dia útil, um compromisso constitucional, um compromisso legal. E é preciso que nós lembremos disso todo tempo, a todo momento encontramos nas ruas e aqui também no plenário, servidores e servidoras que estão com seus salários atrasados há muito tempo. Eu, como servidor, vivo isso na pele, posso falar de maneira substancial sobre o caso. Nesse sentido, precisamos avançar no que se refere à questão do pagamento do servidor e por isso apresentamos na pauta de hoje, já tendo falado desse assunto na última sessão, o projeto de lei que solicita a transformação do pagamento do servidor municipal como prioridade sobre quaisquer outros pagamentos, não todos, mas pagamentos como juros de dívidas, por exemplo, porque havendo um montante possível para pagar dívidas do município, é muito interessante e é muito benevolente e legal que se dê prioridade ao trabalhador da cidade. Aquele que possui um vínculo empregatício, um vínculo com o município permanente, que faz o município funcionar, que faz os hospitais, Alexandra, atenderem, que faz as escolas, vereador presidente Aquiles, funcionarem, que faz com que os serviços públicos possam andar. Por isso nós estamos apresentando esse projeto, pedindo o apoio dos demais vereadores e vereadoras, entendendo que ao fazer isso, não estamos tomando a função do Poder Executivo, não é? Que no artigo 61 da Constituição fala em organização administrativa, não se trata de tomar o papel do Poder Executivo, mas sim de propor ao Poder Executivo que dê prioridade àqueles que devem ser prioridade, que são os trabalhadores da nossa cidade. Gostaria de continuar, senhor presidente, trazendo, eu gosto sempre de trazer papel, né, publicação, que é importante para que a turma veja. A gente falava na última sessão e causou uma certa surpresa a notícia de que o prefeito Marcos da Rocha Mendes assinava um decreto sobre o estado de emergência. E, inclusive, tivemos alguns comentários e discussões sobre a possibilidade dessa notícia ser real ou não. Acredito que alguns foram pegos de surpresa, mas essa é uma realidade que faz parte de uma cidade que está em movimento, em troca de governo. Às vezes as informações não são tratadas da devida maneira correta. Então trouxemos aqui a publicação de ontem do Noticiário dos Lagos com o decreto do estado de emergência do município de Cabo Frio. Fazendo coro ao ilustre vereador Vanderlei Bento, concordo plenamente com o que foi colocado. Quando fomos contra, numa situação como essa, de transição de governo, de dificuldades econômicas, de necessidade de colocar Cabo Frio nos trilhos, se decretar um estado de emergência para que contratações mais rápidas possam ser feitas. Né? Vou dar o exemplo da secretária Laura Bastos. Como fazer uma limpeza rápida, e penso também nos hospitais, que é uma situação mais emergencial ainda, com um processo longo de licitação. É fato. Porém, esse estado de emergência, presidente, não pode mascarar a tentativa de contratos escusos. E aqui não faço uma acusação ao governo. Faço um lembrete a qualquer governo, a qualquer prefeito que tome posse da cadeira. É preciso ter coerência. Uma coisa é a emergência dos contratos, outra coisa é contrato sem legalidade. Por isso,
seguindo também a fala do vereador Vanderlei Rodrigues Bento, hoje mesmo a gente vai estar protocolando na Secretaria-Geral, presidente, um requerimento ao prefeito para que nos encaminhe todos os contratos feitos de maneira emergencial no município de Cabo Frio nesses 90 dias de estado de emergência, para que nós, vereadores, possamos acompanhar cada contrato, cada licitação, cada tomada de preço, para que haja transparência e que nós possamos saber que o estado de emergência foi decretado para ajudar e não para prejudicar o município e não para ir contra a legalidade. Nesse sentido, gostaria de avançar ainda apresentando o nosso segundo projeto, que trata da auditoria das contas públicas. Nossa proposta, senhor presidente, sabemos que tal processo pode ser feito pelo próprio prefeito, através de decreto, sabemos que tal procedimento pode ser feito de maneira interna, mas precisamos lembrar, e aqui eu gostaria de destacar o artigo 31 da Constituição Federal, que a função de auditoria, de fiscalização externa das contas do Poder Executivo é desta Casa. Cabe a nós, vereadores e vereadoras, realizarmos essa discussão e essa fiscalização. Fazer uma auditoria nas contas públicas por decreto, de maneira interna, não atende às expectativas não só do vereador Rafael Peçanha, mas de toda a sociedade. Tudo que o povo de Cabo Frio quer, senhor presidente, neste momento em que nós passamos os últimos anos sem transparência, sem participação popular, é participar, é ter transparência dos gastos, é participar da tomada de contas públicas. Por isso, nós entendemos que um processo de auditoria apresentado pelo Poder Legislativo, discutido com a população, com a participação dos sindicatos, e quem conseguiu ler o nosso projeto percebeu que nós indicamos a participação dos sindicatos, a participação da OAB, a participação da Federação das Associações de Moradores de Cabo Frio, para que de uma maneira popular nós possamos analisar essas contas, observar o que está errado e tentar propor mudanças. Decreto é uma ação residual, que em situações emergenciais precisa ser feita, mas não pode ser um tom da administração pública. O tom da administração pública tem que ser a lei, discutida pelos vereadores, discutido por essa Casa e com ampla participação da sociedade civil. Senão, a gente corre o risco de voltar ao tempo de ditadura, e isso nós não queremos. Nós queremos democracia e precisamos dar um choque de transparência nessa cidade. E se não for agora, não vai ser mais. Então, gostaria de usar essa tribuna para pedir o apoio dos vereadores e vereadoras a esse projeto, para que nós também, Poder Legislativo, possamos participar dessa tomada e fiscalização de contas, a fim de que a democracia possa ser plenamente satisfeita. Gostaria de encerrar, senhor presidente, citando ainda que são muitas as demandas que temos nessa cidade, principalmente as demandas emergenciais, e precisamos cuidar de todas. E já se avizinha um novo problema, que na verdade é um problema passado, e que precisa ser discutido por essa Casa, que é o valor do Fundeb. Temos discutido no último mandato o valor do Fundeb para pagar os servidores e funcionários da educação. Temos discutido de que maneira esse dinheiro entra nas contas da Prefeitura e é mal usado. Fui participante do Conselho do Fundeb e percebi a forma nada ordeira, digamos assim, que essa verba foi utilizada, e precisamos organizar isso. Trouxe aqui os dados do Fundeb para 2017, nós temos uma previsão de R$ 103.322.269,28 para uso, que dá quase 9 milhões por mês. Nesse sentido, precisamos pensar nisso, organizar e fiscalizar essa verba. Na última legislatura, tivemos inclusive a ideia, a proposição de uma CPI do Fundeb, que acabou sendo esquecida, e precisamos retomar esse assunto nessa legislatura. Convocar os vereadores e vereadoras a pensarem junto conosco essa possibilidade. Muito obrigado a todos e bom dia.